Nós vamos agora ao vivo com a Maria Maciel, que está com um advogado criminalista, o Dr. Leonardo de Moraes, que conversa com a gente a partir de agora para dizer quais os crimes, por exemplo, que essa mulher nessa atitude cometeu. Exatamente, ela tinha o direito de reclamar, não é? Ela tinha o direito, que é a consumidora, ela comprou um produto que chegou atrasado, chegou fora do prazo, chegou de repente errado o pedido, mas a partir do momento em que ela esquece, não é, exatamente a questão do respeito com o outro, ela acaba também se perdendo em relação ao seu direito. Maria Maciel. Isso mesmo, Edson, uma atitude totalmente desnecessária dessas duas mulheres. Agora, todo ato tem uma consequência e essa consequência, é claro, virá na justiça. O doutor Leonardo de Moraes, que é advogado criminalista, vai explicar um pouquinho para a gente qual é a tipificação desse crime, né? Em que crime elas cometeram ou podem ser enquadradas nesse caso. Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos, né? Pelas imagens que foram apresentadas, né? Está aí, claro, a prática de um crime contra a honra, na espécie chamada injúria, né? A injúria acontece quando alguém oferece palavras indecorosas, né? Palavras que causem algum insulto, uma violação à honra subjetiva, a violação à dignidade e ao decoro. Traduzindo, quando alguém oferece palavras contra alguém, atribuindo a alguém uma adjetivação negativa, o crime então seria um crime de injúria. Então, chamar alguém de ladrão, chamar alguém de vagabundo, se concretiza como um crime de injúria. Agora, há um passo importante, que eu não consegui ver pelas imagens. Caso esse tipo de insulto seja feito levando-se em conta cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa, esse crime de injúria passa a ser uma injúria qualificada, cuja pena começa com 1, pode acabar com 3 anos e mais a aplicação de uma multa. No caso aí, entraria também uma dificuldade. Por exemplo, você falou de religião, acho que no caso de classe social também, por vir de uma classe mais humilde, isso também é caracterizado ou não? Não, a lei não estabelece essa forma como uma forma de qualificação do crime de injúria. Repito, chamar alguém de vagabundo é crime de injúria. Isso está aí caracterizado, né? Segundo as imagens que foram apresentadas, e claro, vai iniciar a investigação, um processo penal, e ao final, com todo o direito de defesa, é possível que haja uma responsabilidade. Então, chamar alguém de vagabundo se concretiza como crime de injúria. Porém, se nessa qualificação negativa se trouxer elementos como cor, raça, etnia, não envolve classe social, mas trouxer elementos como cor, essa injúria passará a ser injúria qualificada, cuja pena ela aumenta substancialmente. No caso da atendente, né, ela não chega a usar a palavra que ladra, roubou, mas implicitamente ela diz isso. Cabe esse explicitamente? Não, implicitamente, quero dizer assim. Ela não diz com todas as letras, mas pela frase, pelo contexto? É preciso dissociar uma discussão que pode ser acalorada com o crime, né? Com discussões mais fortes é possível que haja alguns excessos. E esses excessos, claro, com certo limite, a lei de alguma forma tolera. Quando a ofensa é feita de forma gratuita, é sim possível a prática de um crime de injúria e a qualificação aí um enquadramento como prática de um crime de injúria. No caso concreto, eu não vi assim tantas ofensas sendo feitas à pessoa a qualificar o crime como injúria, digo a pessoa que é atendente. Em relação ao entregador, isso é fato, né? Não só pelo momento em que fez uma ofensa pessoal a ele, chamando de vagabundo, como também pegou os alimentos e jogou, né, contra o material, né, que ele estava, enfim, levando para carregar o produto que foi solicitado. O que se não pode tolerar é que, em meio a uma convivência social harmônica, né, civilizada, a gente tem sim o direito de se indignar. Mas a indignação não pode levar ao desrespeito, especialmente à prática de crimes como esse. E quando a gente vê também pelas cenas o fato do entregador a todo momento, né, ter sido cordial, respeitoso, isso também pesa para o lado dela? Que assim, como você disse, foi gratuito, né? Não teve do outro lado também a ofensa, o mesmo tratamento? Isso, como disse, há um sentimento de indignação por conta de uma entrega de um produto fora do prazo que foi solicitado ou prazo que foi prometido. Isso é um ponto que se refere ao direito do consumidor e assim por diante, né? Normalmente que a entrega é feita e a pessoa indignada pelo fato do produto não ter sido entregue no momento adequado, ela poderia simplesmente se negar a receber o produto. Isso é um direito que afeta o consumidor.
Mas no momento em que você se nega a receber o produto e começa a lançar ofensas à pessoa, né? Começa a pegar o produto e jogar então em sua pochete, né? Que, enfim, não a pochete, mas aquele instrumento, né? Bag, né? Que serve para levar os alimentos. Isso sim pode se concretizar como ilícito penal, especialmente aqui no crime de injúria. E também pode dar início até uma ação por danos morais, né? Afinal, a indignação do consumidor jamais poderá dar ensejo a ofensas gratuitas, especialmente previstas no Código Penal. Nesse caso específico, a gente viu que ele conseguiu gravar esse momento, essa discussão toda. Nos processos, é preciso provas ou o depoimento da vítima já é suficiente? O depoimento da vítima é uma das provas que são trazidas pelo Código Penal, né? O depoimento da vítima sozinho pode não ser suficiente. Daí a gravação é um elemento de prova que vem a incrementar aquilo que pode ser necessário para uma futura e eventual responsabilidade criminal. O que é importante? Esse fato deve ser levado então às autoridades, né? É interessante que a vítima também leve, né, porque o crime de injúria, a investigação só poderá ser iniciada se por acaso a própria vítima autorizar formalmente que isso aconteça, né? Leva, a investigação vai ser iniciada, né? Posteriormente será possível até o oferecimento aí de uma ação penal, claro. Eu estou aqui partindo do pressuposto se houver injúria qualificada. Se houver injúria pela cabeça do artigo, ele pode oferecer uma ação penal privada. Mas, enfim, que se leve esse fato ao conhecimento da própria autoridade policial, que se inicie uma investigação simplificada e aí, após todo o trâmite previsto na lei, será possível, então, a sua responsabilidade. O importante, como eu disse, jamais que qualquer atitude desrespeitosa ela possa levar a um excesso e, especialmente, a ofensas gratuitas. Agora, a gente vê que é um caso que vem à tona, mas que a gente sabe que no dia a dia acontece muito, né? Principalmente por conta até desse serviço que aumentou de delivery, né? O fato das pessoas se acharem no direito aí de explodir no momento, né? Não sabe o que estava acontecendo naquele dia, mas tem consequência, né? Isso que as pessoas têm que ter em mente. Uma coisa, como eu disse, é a esfera que envolve o direito do consumidor, né? A gente, enquanto consumidores, a gente pede um produto ser enviado à nossa casa e, claro, que lá estabelece um tempo razoável, 40, 50 minutos. Se esperar além do prazo ou muito além do prazo que foi previsto, isso equivale a uma violação ao direito do consumidor. Esse é um ponto. A outra coisa é que, apesar de achar em que houve uma violação ao meu direito de receber o produto no tempo adequado, eu, para explodir ou, verbalizar as minhas frustrações e indignações, eu faço, então, ofensas às pessoas. A gente sabe que isso é uma atitude que não é civilizada, que a gente pode, sim, tomar providências em outro campo, que não oferecendo ofensas às pessoas que vêm somente lá entregar o seu produto, como aconteceu aí com o motoqueiro, né? É um fato, claro, que acontece, infelizmente, é um fato triste, mas que nesse caso pode ser corrigido através de uma responsabilização, não só penal, pela cabeça do crime de injúria, mas também pela responsabilidade civil por danos morais. Obrigada, então, doutor, pelas explicações, esclarecimentos e pela sua participação aqui no Fique Alerta. Então, tá dado o recado, realmente é lamentável a gente ter que assistir cenas como essa, um trabalhador aí no dia a dia, realizando o seu trabalho, fazendo as entregas e ter que passar por isso, né? E quantos outros, tantos outros que também tem que ficar calado, ouvindo tudo isso, muitas vezes essas reclamações, xingamentos e acabam nem denunciando. Então fica aí esse alerta também. Eu volto com você, Edson. Exatamente, porque o limite é o respeito, né, Maria? Então, assim, se você tem o direito de consumidor de reclamar, de não aceitar, de repente pedir o dinheiro de volta, se você já tinha pago esse lanche, essa comida, enfim, você tem o direito de consumidor, mas a partir do momento que você extrapola esse direito, você perde a razão, né? E acaba exatamente indo para outra situação, indo para uma agressão, um xingamento, né? Uma injúria realmente contra aquela pessoa que está só ali, ó, prestando o serviço, entregando a comida. Não foi ela que fez, não foi ela que pediu errado e possivelmente, talvez até mesmo um atraso não tenha sido culpa dela, né? Pode ter sido, inclusive, culpa da produção, né? Da cozinha, por exemplo, que tem atrasado. Muito obrigado, viu, Maria? Agradeço ao doutor Leonardo pela participação também ao vivo. Importante dizer que a gente está aqui, a gente vive em sociedade e, claro, que a gente tem que respeitar o que diz a lei, né? Se a partir do momento que você ultrapassa aquela linha ali, você perde a sua razão e acaba agredindo também a outra pessoa, nesse caso, o Jackson, o motociclista, e também, né, o entregador e também a atendente, tá?
A gente voltou hoje ao local, ao apartamento dessas duas senhoras que tinham feito esse pedido da denúncia, porque a gente queria ouvir o outro lado. O espaço, inclusive, está aberto. Nós desfocamos as imagens, apesar dessa imagem já estar circulando aí nas redes sociais. A gente borrou a imagem das duas senhoras que aparecem no vídeo, tá? Mas o espaço está também aberto. Nós fomos até a casa delas hoje, nossa reportagem interfonou no apartamento, mas não tivemos resposta, né? Não sei se as duas não estavam em casa ou se o interfone, por exemplo, estava quebrado, como informou uma outra vizinha. Mas o espaço segue aberto, porque esse é o papel do jornalismo. Mas só para lembrar você, né? Por mais que você tenha direito como consumidor, o respeito precisa vir em primeiro lugar. Você poderia reclamar, você poderia pedir o dinheiro de volta, mas você não poderia agredir verbalmente, né, jogar a comida no entregador, como a gente viu claramente nas imagens, né? Se o mundo tiver mais respeito, a gente tem uma sociedade melhor. E a gente vive em sociedade, a gente não vive isolado, não é? Cada um precisa respeitar o outro. Se todos nós nos respeitássemos, a gente não via cada caso absurdo que a gente está vendo, inclusive aí nacionalmente, nesses últimos dias, de crimes, né, absurdos também, até mesmo dentro de hospitais, como aquele cara médico lá, que não dá nem para chamar de médico, né, lá do Rio de Janeiro. Essas notícias, inclusive nacionais, você tem lá no tnh1.com.br, com toda a cobertura também desses casos de grande repercussão, tá bom?